Glória a Deus. Missionário Daniel, amém. Grite toda a igreja, fica sobre seus pés. Aleluia. Vamos ouvir Deus falar conosco. Queria que você estendesse a sua mão para cá, amém, em direção ao missionário. Eu creio que Deus tem uma palavra de vitória para a nossa noite. Aleluias. Estende a mão para cá. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta noite para ouvir, Pai, a Tua voz. E eu te peço a Ti, Senhor, usa o Teu servo como um canal de bênção, Pai, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor, protege a casa, a família. Pai amado, eu sei que nos braços do Senhor Ele já se encontra. E eu te peço a Ti, ó Deus, fala com a Tua igreja, pois estamos aqui nesta noite, sedento para ouvir a Tua voz. Amém. Graças a Deus. Quantos estão alegres, diga glória a Deus. Quantos estão tristes, diga glória a Deus. Tem que falar a verdade, né, irmãos? Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou muito alegre por estar presente aqui nessa noite para glorificar o Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus, se tivesse aqui algum de vocês para pregar a palavra ia ser a mesma, né? A palavra de Jesus. Mas aprove Deus me trazer da onde eu moro para estar aqui junto com vocês, pregando a palavra de Deus. Sei que tem aqui homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, mas hoje é meu dia, amém? Amém? Um é o dia de Jeremias, o outro é o dia de Ezequiel, o outro é o dia de João Batista, o outro é o dia de Moisés, e assim vai. E hoje é meu dia, amém? Meus agradecimentos também pelos irmãos que eu conheço há muitos anos, que está aqui presente. É até um choque que a gente leva, né, devido a muitos anos que a gente não se vê. E a gente chega e a aparência, a fisionomia está meio diferente, mas é isso aí, não é verdade? Agradeço também a liderança desse templo, né, desse povo, que é o nosso amado pastor, como é o nome do senhor? Jader, a nossa irmã pastora, Edneia. Graças a Deus, Deus abençoe vocês, tá? Por não ter me investigado para saber quem eu sou, mas confiou no Diácono Alencar, de me trazer aqui para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Todos digam glória a Deus. Não dá para jogar o versículo na tela não, né? Dá não, né, varão? Graças a Deus. E expressar minha alegria também ao nosso irmão Diácono, que lidou comigo muitos anos aqui em Valadares, e cansou de subir morro, descer morro com caixa nas costas, junto comigo no meio de barro, sem barro, raios caindo, e a gente fazendo a obra. Nosso irmão pastor Francisco também, um homem de Deus que está com a gente aí. Amém, varão? Cena a mão para todos conhecerem aí. Homem também de antigo, né, de obra de Deus. Só Deus sabe o que Deus tem aqui nessa noite. Irmão Marcão está ali, né, Marcão? Glória a Deus, grande amigo também. E não deixar de lembrar também do nosso amado irmão pastor Carlos. Levanta a mão aí, pastor Carlos. Cadê o senhor? Está atrás da árvore. Amém. Pastor Carlos foi o meu primeiro pastor, abaixo de Deus, que me guiou em tudo. Amém? Me guiou em tudo. E se eu fiz algumas atrapalhadas, foi culpa minha, não foi culpa dele não. Aleluia. Mas pastor também, Carlos tem uma grande recompensa nisso aí. Amém? Lembro quando ele começou no bairro e a gente trabalhou junto na obra de Deus. Ele confiou na minha pessoa. A gente separou várias pessoas para montar um grupo de evangelismo na igreja. E na época, o nosso ministério foi o que mais ganhou almas aqui em Governador Valadares. Foi o mais que ganhou almas. Você sabe o que eu fazia? Primeiro livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, está escrito assim, capítulo 4, versículo 4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles
à luz do evangelho. Quer dizer, o Deus desse século fala de Satanás. Ele cega o entendimento das pessoas. Então o que veio no meu coração? Separar um grupo de evangelismo. O pastor Carlos confiou na minha pessoa, me deu liberdade para trabalhar. E a gente evangelizava. Antes nós jejuava bastante, porque quem segura o povo no mundo é Satanás. Nós jejuava bastante para a gente sair para a seara, sair para tirar da garra de Satanás as pessoas que estavam na garra deles. Nós não inventamos modinha nenhuma para ganhar as almas, não inventamos dança, nem nada não. Lá fora foi jejum, oração, visita de casa em casa. E isso aí por muitos anos. Eu lembro que eu chegava para ele e dizia assim: pastor, faz favor. Ele descia do altar, eu dizia assim, ó, era domingo, né? E eu gostava muito de evangelizar dia domingo também, porque o convite ficava quentinho. Quentinho. Eu largava para lá a barriga cheia, o sono e saía. Até que nós acostumamos aos domingos. Era das 3, me parece que é às 5. Aí eu chamava ele e dizia assim: pastor, fizemos o evangelismo em tal morro, em tal bairro. Prepara a mensagem aí, que hoje é muita alma que vai aceitar Jesus. Irmão, não cabia de pessoas no altar. Não era, pastor? Era ou não era? Aleluia. Então jejum, oração, boca no pó e sair para ganhar as almas. E o diabo não aguenta não, irmãos. Ele não aguenta, ele tira a mão das almas mesmo para a glória de Deus. Eu estou falando isso aqui porque a gente lembra e dá honra a quem tem honra, para a glória de Jesus Cristo. Amém? Hoje eu estou no Rio de Janeiro, morando lá. E também levantamos um grupo de evangelismo lá. Deus me usou para levantar um grupo de evangelismo, para fazer as obras na favela pela madrugada. Aleluia. Tinha dias que eu ia sozinho, tinha dias que eu ia com a minha filha sozinho. Minha filha também cresceu no ventre da minha esposa fazendo essa obra comigo, né? No meio de tiroteio. E várias favelas que a gente entra lá, às vezes a polícia invade, às vezes a invasão de polícia. E nós gosta muito de evangelizar na época do carnaval, entrar para dentro das favelas do Rio de Janeiro. Então, os irmãos lá também, a gente levantou uns irmãos lá para fazer essa obra. É uma obra que está no meu coração, gosto muito, para a glória de Deus. E que Deus possa abençoar. E eu trago o abraço do meu pastor Josevan, que é o meu pastor da Assembleia de Deus, Verdade e Vida, lá do Rio de Janeiro, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Então vamos aqui ler a palavra de Deus. Se Deus me usar, me usou. Se não me usar, vocês vão ficar com a palavra de Deus. Amém? Vamos ler então, capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3. É o tema, falando com Deus. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 3. Todos acharam? Graças a Deus, tem gente ainda procurando para a glória de Jesus. Eu acredito que vocês não enjoam da palavra. Você já percebeu que nós não enjoamos da palavra? Já percebeu? Todos os dias é palavra de Deus. Todos os dias é Jesus. Todos os dias é Espírito Santo. Todos os dias é palavra de Deus, é a paz do Senhor. E esse povo nunca enjoa. Você sabe por que isso? Você comeu, você almoçou hoje? Você jantou ontem? Seu corpo fica sem comida? Aleluia! Nós temos o nosso corpo espiritual. Somos tritotônicos. Somos corpo, alma e espírito. O nosso Criador, ele falou assim: vocês não vivem só de pão, mas sim de todas as palavras que se procede da boca de Deus. E se você não comer, você não vai sobreviver. E se nós estamos aqui é porque o Senhor, Ele tem nos fortalecido e tem nos alimentado para a glória de Jesus. Aleluia. Agora quem enjoa porque está começando a ficar na carne, né? Capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês podem repetir comigo? Na verdade
Você que é pintor, quando você dá a primeira mão, fica bom. Na segunda fica melhor. E a terceira é melhor ainda. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá. Disse-lhe, ou seja, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, amém. Pode sentar, que Deus te abençoe. Não abaixe o som não, operador, senão você vai tomar cascudo depois do culto. Ó. Amém. Meus irmãos, estamos aqui falando de uma passagem que é muito importante na nossa vida. E nós observamos aqui que existe um versículo que está escrito nesse capítulo, é o versículo 16. Ele é intitulado como coração da Bíblia. Você pode ver que é um capítulo muito citado. Eu acredito que você lembra dos cultos antigos, que ele sempre lia esse versículo. Versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito quer dizer único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe que esse versículo veio através de uma visita de um homem ao nosso Jesus. Você percebe que quando uma pessoa vai até a Jesus, alguma coisa depois da pessoa chegar até Jesus acontece através da vida dele. Você pode ser quem você for, você pode ser quem você era, mas quando você tem um encontro com Deus, a sua vida ela muda. A sua vida não continua a mesma. E essa mensagem tem por cabeçalho falando com Deus. Mas o versículo que vamos pregar em cima é necessário que você nasça de novo. Meus irmãos, dá um pouco de volume aqui, varão, no retorno. Graças a Deus, estou com a minha garganta meio irritada. Na época de Jesus Cristo, tá bom, as crianças eram levadas às sinagogas para ser um estudante. E ela ali na sinagoga, ela aprendia a ler e a escrever. Todos os pais levavam as crianças na sinagoga para elas poderem ser educadas. E ali, a criança com 6 anos, ela tinha que estudar até os 10 anos. E a história nos diz que ela tinha que memorizar, além de aprender a ler e a escrever, ela tinha que memorizar os 5 livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Torá. E a história nos fala que ela tinha que memorizar todos esses 5 livros da Bíblia. Os irmãos já imaginou o que é memorizar o Pentateuco? Os irmãos já imaginou o que é memorizar os 5 livros da palavra de Deus? Não é brincadeira não. E quando eles conseguiam memorizar os 5 livros da Bíblia, a história nos diz que ele ia para o centro educacional lá
dos judeus. E nesse centro educacional, ele fazia uma análise, fazia uma investigação. Os jovens eram assentados para poder os professores, a direção, ver se eles memorizaram os 5 livros do Pentateuco. Então, sendo aprovados, os que não eram aprovados voltavam para suas casas, para os serviços diários. Mas os que eram aprovados, quando eles inteiravam aos 10 anos, a história nos diz que aquelas crianças, aqueles jovens, estudavam até os 14 anos, mais 4 anos de estudos. E ali eles tinham que memorizar os livros históricos, os livros proféticos e os livros poéticos, ou seja, dos salmos. Eles tinham que memorizar os salmos, os profetas e os históricos. Agora imagina você memorizar isso tudo. E aí, quando eles conseguiam memorizar, eles tinham que sentar perto dos doutores da lei, e os doutores da lei os examinavam para que pudesse ver se eles tinham realmente memorizado esses livros, que eram os pergaminhos. E eles passavam por esses testes, e os melhores eram separados. E a história nos diz que os que eram reprovados voltavam para suas casas. E a história fala que os melhores passavam agora por mais um teste. O teste qual que é, pregador? Eles tinham que ir até os rabinos. Cada rabino ficavam com um jovem para ver se eles realmente tinham aquelas condições. E o rabino então, ele tinha uma maneira de ensinar as leis de Deus. Ele tinha maneira de pronunciar as leis de Deus. Depois o jovem ia passando por outro processo. Qual é o processo? Eles tinham que estudar as doutrinas dos rabinos, e tinha que passar pelo discipulado dos rabinos. Qual era a função na época de Jesus? Por que isso tudo acontecia na época de Jesus? É porque aqueles jovens ali iam galgar uma posição muito grande após eles passar por tudo aquilo ali. E eles então, o rabino os discipulava, e eles estudavam também o que os rabinos ensinavam. E futuramente eles passavam a ser seguidores do rabino, discípulos do rabino. Aleluia! Você que deseja ser um pregador na vida, você que deseja ser uma pessoa na vida, eu quebrei muita cabeça. Eu quebrei muita cabeça, fiz muita coisa errada no sentido teológico. Pastor Carlos que diz aí, ó, um homem que eu sempre deitei no ombro, e ele passava a mão na minha cabeça. Abaixo de Deus é representante de Deus. Não estou aqui exaltando homem não, mas estou falando o que aconteceu. Sempre me aconselhando
Cada irmão aqui tem alguém que discipulou ele. Aleluia. Cada irmão aqui tem alguém que você deu dor de cabeça para ele. Cada irmão aqui, você viu o diácono lá falando? Que alguém discipulou ele, alguém foi o pastor dele, outro foi isso, outro foi aquilo. Agora eu quero te perguntar, como que você ensinou a pessoa que estava aos seus cuidados? Como que você está ensinando as pessoas que estão ao seu cuidado? Você está tendo paciência com ele? Você está tendo paciência com o que ele ensina? Você está tendo paciência se ele está sendo desobediente? Tem que ter paciência, meus irmãos. Aleluia. Porque Jesus tem paciência conosco. Glória a Deus. Se eu estou aqui pregando a palavra, é porque alguém Deus preparou para ter paciência comigo, para a glória de Jesus. Se você sentir a presença de Deus, pode glorificar a Deus, porque eu não mando ninguém dar glória a Deus, não. A Bíblia diz que ninguém dá glória a Deus a não ser pelo Espírito Santo. Aleluia. Você está discipulando bem aqueles que estão ao seu cuidado? Esses homens aqui que passavam por esses testes, são homens que eram testados, são homens que eram provados para ver se aprendia mesmo. Aleluia. E eu digo para você uma coisa, a Bíblia diz assim, que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Jesus, ele falou com seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se você não lê a palavra, você não vai ter uma vida bem sucedida diante de Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia diz que a palavra ela é espírito e é vida. Aleluia. Quando você faz uma autoescola, quando você aprende as leis de trânsito, você já anda sabendo, a placa de 40 é para andar em 40. Não é assim ou não é? Que funciona dentro de você. Você vê aquela placa que não pode entrar à direita, você não entra. E você, quando não lê Bíblia, você entra à direita quando não é para entrar pela direita. Aleluia. Você entra pela esquerda quando não é para entrar pela esquerda. Você fala quando não é para falar. Aleluia. Você age quando não é para agir. E a palavra de Deus, ela é espírito e vida, ela funciona dentro da gente. Aleluia. E a palavra de Deus, Josué, glória a Deus, medita nela, Josué, de dia e de noite. Por que que Deus preocupou com que Josué lesse a palavra dele? Medita nela, Josué, glória a Deus, medita nela, Josué, porque através dela você vai ser bem sucedido guiando o meu povo. Aí Deus precisava que o povo conhecesse a palavra, porque Deus falava em voz no começo. Aí Deus falou assim: Moisés, eu vou te dar um conhecimento das 2 placas da lei. Deus está indo para essa área aqui, tá bom? Eu não tenho culpa. Deus quer te dar, eu vou te dar conhecimento, Moisés, das minhas leis. Aleluia. Você quer ter conhecimento bíblico? No livro de Jó diz que para ter o conhecimento bíblico é como se fosse um mineiro que busca ouro no fundo da terra. Vocês seminaristas antigos, lembra que antigamente os pastores aqui, eu já fui muito no seminário com o pastor Carlos da ETAD, das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, no centro da cidade, não sei se você lembra. Antigamente, para nós fazer uma pesquisa que o nosso instrutor pedia, nós catava as igrejas. Eu mesmo ia muito na Metodista, na Batista, porque lá tinha uma biblioteca. E quem estava ensinando dizia: pesquisa isso, vai na biblioteca. Muitas das vezes a gente passava aperto ali, lendo um livro, lendo outro, lendo um livro. Foi difícil adquirir o conhecimento de Deus. Vocês que é antigo, seminarista antigo, vocês sabem, foi difícil adquirir o conhecimento de Deus. Para a gente passar em uma prova era terrível. Tinha que passar na prova, se fosse mesmo uma pessoa boa de memória, não, eles não passavam qualquer um.
Porque a obra de Deus é feita através do explanamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. A palavra de Deus, ela é poder que salva, que liberta. Você pode observar, você estava lá bebendo cachaça, fumando maconha, bebendo cerveja, fazendo coisa que não deve. Aleluia. Como que você está aqui nessa noite? Porque alguém falou de você, desta palavra. Aleluia. Alguém falou para você dessa palavra. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Moisés, eu vou te dar conhecimento, Moisés. Mas às vezes Moisés quer o conhecimento somente no Google, que não tem nada a ver, você buscar ali. Não quer pagar um preço, um jejum, não quer orar, não quer ir no monte, não quer nada. Quer um negócio superficial. Superficial. Aleluia. Quer só o intelectual. Glória a Deus. Quer a palavra, mas não quer nascer de novo. Quer conhecimento, Moisés? Sobe esse monte aí. Vão, Josué, comigo? Vão. Não, Deus falou assim, não, você vai subir, vai deixar Josué em tal área, e você vai ter que ir comigo, porque você é o líder, com você eu vou falar diferente. Aleluia! Sobe lá, Moisés, para eu te dar o conhecimento. 40 dias. 40 dias em solidão, longe do irmão, longe da família, longe de tudo. Em jejum e oração. Glória a Deus. Não estou dizendo que você ir no monte só, que Deus vai te dar o conhecimento, não. Vai, pede conhecimento a Deus e passa a ler a Bíblia. Aleluia. Porque Deus podia muito bem dar de mão beijada para Moisés. Moisés, toma aí, é isso, é isso. Mas Deus quer que nós nos sacrificamos, buscamos, nos humilhamos debaixo das suas potentes mãos, para que no determinado tempo Ele nos exalte. Você quer conhecimento, mas não quer buscar? Não é errado também você no YouTube ouvir uma pregação, mas você quer conhecimento, mas quer gravar aquela mensagem no YouTube para passar para o povo? Está muito fácil. Entra na oração, meu irmão. Acorda pela madrugada. Aleluia. Jejuma, porque Deus, Ele vai te dar o conhecimento. Glória a Deus. As brasas estão começando a acender. As brasas estão começando a acender aqui nesta noite. Cadê as brasas? Cadê as brasas? Assopra, Jesus. Assopra, 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 assopra. Aleluia. Dá o primeiro glória que o segundo vai vir automático. Dá o primeiro glória que o segundo é automático. Quando você estava cheio de demônio, eu também não glorificava a Deus, não. Quando Deus tirou o demônio de nós e colocou, toma aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá poder para nós glorificar a Deus. O Espírito Santo é que nos dá poder para gritar igual nós gritamos para a glória de Jesus. Está sentindo aí a glória de Deus? Você sente a glória de Deus quando você glorifica a Deus? Você sente o seu coração queimando quando você glorifica a Deus? Isso é o Espírito Santo de Jesus. Você quer chegar, pregador? Vamos chegar lá. Tem hora que a mensagem é meio doida, mas chega lá na frente e você vai entender ela. 40 dias. Daí a pouco Moisés estava numa boa. Ele começou a ver algo estranho em cima daquele monte. Quando você começa a buscar, você começa a ver algo. Você não sabe o que é. Você não sabe o que está acontecendo. Mas fica ligado, porque é Deus querendo fazer alguma coisa com você. É Deus se despertando. Samuel, aleluia. Quando você de novo for perguntado, você fala assim:
Eis-me aqui, Senhor. Deus quer falar com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Jesus teve muita paciência com Pedro. Aleluia. Jesus teve muita paciência com Pedro. Pedro deu trabalho para Jesus. Tenha paciência com quem você lidera. Tenha paciência com quem você está liderando. Daí a pouco Moisés olhou de um lado. Fica ligado que você vai entender. Tem uma brasa acesa aqui na frente aqui, ó. E quando uma brasa está acesa, o resto pega fogo. Não é assim que acende para assar uma carne? Não é assim que acende uma brasa para assar uma carne? Basta acender uma. E quando você coloca o ventilador, sopra com a boca, o fogo vai pegando. O fogo vai pegando. O fogo pega. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus poderoso, o que é isso? Houve um anúncio no Rio de Janeiro. E eu sou inscrito nessa área para ter anúncio. Quem não é inscrito, está chegando também um anúncio de tempestades. Chegou um anúncio. Algumas ruas do Rio de Janeiro começou a encher d'água, irmão, ponte quebrar. Perto do meu bairro mesmo, muitas coisas aconteceram. Ponte quebrou, carro saiu sendo carregado. E eu lembrei dessa viagem. Cadê o diácono? Vem cá, sumiu. Está invisível aí, né, rapaz? Aí começou a chover. Primeiro dia chovia. Segundo dia chovia. E eu fui ver o mapa meteorológico. Chegou para mim um mapa vermelho. As estradas vindo para cá, estava para cair tempestade. Não sei quem segue reportagem aqui, viu as reportagens. E eu vi aquilo, no dia de eu chover, apareceu outra mensagem. Antes do dia que eu vim, falei, Jaco Alencar, eu fiz isso porque nós somos acostumados a fazer isso. Nós somos acostumados a entrar nessa loucura. Porque nós servimos um Deus que falou com o peixe, engole o Jonas e o peixe engolia. O Deus que você serve humanamente não é meio certo da cabeça, não. É por isso que a Bíblia diz que quem prega a palavra da cruz é loucura para quem perece. Aleluia! Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso aqui é loucura, mas é o poder de Deus. Aí Jonas está lá debaixo daquela aboboeira, profetizou esperando acontecer. Deus falou assim: verme, começa a conversar com o verme, ver se alguém nos leva para você para o hospício, até te aposenta. Mas Deus falou: sim, Senhor, come lá a raiz daquela aboboeira, que esse camarada está tirando onda. Ele profetizou e ele quer que eu destrua, mas o povo arrependeu. O povo parou de pecar lá, está todo mundo jejuando e orando, pedindo minha misericórdia. Porque tem decretos que Deus muda, uns ele não muda, mas tem decreto que Deus, ele muda. Através de quê? Oração de quem é simples, oração de um pedreiro, oração de um borracheiro, oração de um lanterneiro, oração de um mendigo, oração, porque a oração de um justo não falou que é oração de médico, não falou que é oração de médica, não falou que é oração de teólogo. A oração de um justo pode fazer muitos seus efeitos. E quem era aquele povo de Nínive? Você sabe o que é? Você que conhece a história, eu não vou falar. Nínive. Vai lá e come. Comeu. A bobeira caiu. Aí Israel estava aprontando, dançando funk no deserto, rebolando.
fazendo tititi, tchá-tchá-tchá, não queria saber das leis. Aí Deus falou assim: serpentes, sim, Senhor. Aleluia! É Deus maravilhoso. Serpente, sim, Senhor. Serpentes, no plural, sim, Senhor. Eu quero que vocês piquem os israelitas. Não obedece não para ver. Foi lá e picou os israelitas. Um Deus que comanda os animais. Deus que falou na época de Noé, ó. Não havia chuva, era um vapor que subia e descia e regava a terra. Deus falou assim: abismos, que venha água debaixo da terra. Nuvens, que venha água de cima para baixo. Começou a vir água de baixo para cima e de cima para baixo. É o Deus que você serve. É o Deus que você serve. Aleluia! Deus quer te abençoar. É o Deus poderoso, é o Deus santo, é o Deus verdadeiro, é o Deus puro, é o Deus fiel, é o Pai da eternidade, é o Pai da justiça. Aleluia! E aí, pregador? Moisés sentiu um barulho estranho. Não sei como é que ele não correu. Acho que não tinha força mais, né? Tá gostosa a palavra? Aleluia! É porque tá assada. É porque tá bem cozida. Tá bem temperada com sal. Aleluia! Tempero mineiro. Aleluia! Coma dessa palavra, Ezequiel, porque é grande a minha obra na sua vida. Tá sentindo o rupio? Por que quando ele falava conosco, nossos corações pegava fogo? Por que será, hein? Daí a pouco vem um dedo e começou a sair fogo na ponta do dedo. E começou a escrever naquelas placas de pedra. Aleluia! Aleluia! Ele desceu. E quando ele desceu, ele pegou o seu amigo. E a Bíblia diz que ele pegou Josué. Quando ele estava descendo, ele ouviu o povo dançando. Ele ouviu o povo rebolando. Ele sentiu o povo estava dançando o carnaval. Aleluia! A festa da carne, as mulheres seminuas. Aí quando ele viu, ele ficou nervoso. E a Bíblia diz que ele desceu e quebrou as duas placas, jogou naquele bezerro de ouro. E depois ele teve que subir e ficar mais 40 dias. Aleluia! Se você não passar no teste, Deus te leva de novo. Mas Deus vai fazer você o jeito que Ele quer. Porque Ele é o oleiro e você é o vaso. Você é o vaso, você é o vaso, você é o vaso. Como é que chama aquele... Estou vendo um pastor ali da Pintinha Branca, esqueci seu nome. Levante a mão aí. Lá do Altinópolis. Foi um amigão meu também, só que é do mundão. Só Jesus. Hoje está aí glorificando a Deus. Aleluia. Aí, meus irmãos, quando esses jovens estudavam os ensinamentos dos rabinos, a história nos diz que vinha mais um teste. O teste era para saber, investigar a linhagem deles. Eles tinham que ter uma linhagem sacerdotal, linhagem principalmente de Arão. E a história nos diz que quando eles passavam esse teste, eles ficavam no lugar dos rabinos futuramente. E a história nos diz que com esse todo o gabarito, com essa toda a formação, aleluia, eles então podiam
a participar do sinédrio. Podia participar do sinédrio. Não era qualquer um que participava do sinédrio. E a história nos diz, meus irmãos, que Nicodemos, ele era membro do sinédrio. E ele passou por tudo isso. Sinédrio era a corte suprema dos judeus. Não era qualquer um que era membro do sinédrio. E a história diz que Nicodemos era mestre em Israel. Ele era um homem que ensinava as leis. A história nos diz que ele era intérprete da lei e doutor da lei. Homem desse gabarito. Agora vai começar a mensagem. Essa foi uma introdução. Daí a pouco ele começou a ver alguém operando milagres. E essa corte não era muito bem-vinda se achasse eles conversando com o mestre. Essa corte não era bem-vinda se achasse eles ao redor de Jesus. Então podemos crer porque ele foi de noite ter com Jesus. Mas o que chamou a atenção para ele procurar Jesus? O que chamou a atenção de um homem de alta posição para procurar Jesus? É porque ele via em Jesus as obras de Deus na vida de Jesus. Aleluia. Jesus não era um velho barbado, mano, com uma barba cheia de piolho e carrapato, não. Jesus, ele tinha 30 anos quando começou a obra. Ele não tinha boniteza e tudo, mas ele era um jovem ainda. 30 anos é um jovem ainda. Aleluia. Morreu com 33. Nicodemos então observava a vida de Jesus. Nicodemos então olhava e dizia: eu tenho que conversar com esse homem. Oh glória! Oh glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu tenho que conversar com esse homem. Mas para conversar com esse homem tem muito impedimento na minha vida. Você já percebeu que quando você vai conversar com Deus, às vezes é um peso, vem um sono, às vezes é tanta coisa que acontece. Mas para conversar com um, conversar com outro é uma beleza. No churrasco a conversa até envermelhar a garganta. Conversa que chega a cuspir um no outro. Mas quando vai falar com Deus, aquele peso. Será o que é isso, hein? Será o que é isso, hein? É porque para conversar com Deus, demônios olham e falam: eu não posso deixar eles conversar com Deus. Demônios olham e falam: ele não pode conversar com Deus. Eu vou levantar um, vou levantar outro. Ele não pode continuar conversando com Deus. Fez um propósito de conversar com Deus pelas madrugadas. Levanta alguém no seu emprego. Levanta alguém e você, o diabo joga na sua mente: ah, depois que eu comecei a orar, está acontecendo tanta coisa estranha. Depois que eu comecei a orar, isso é o diabo jogando na sua cabeça. Aí fala assim: eu não vou buscar mais não, é isso que ele quer. Eu vou parar, é isso que ele quer. Porque falar com Deus não é para qualquer um. Aleluia. Falar com Deus não é para qualquer um. Tem que haver arrependimento, tem que haver sinceridade. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar primeiro, descer, largar o tupete, largar os músculos, largar o gingado do corpo, se esse povo que se chama pelo meu nome largar a carnalidade, largar a promiscuidade, largar as coisas erradas, aleluia, se humilhar: Deus, eu sou falho, Deus, eu sou tupetudo, Deus, eu sou brigão, Deus, eu não tenho paciência, Deus, me muda, tem misericórdia de mim. Aí se humilhar e orar a mim, e se converter dos seus maus caminhos, converter a parar de fazer coisa errada, aí eu virei do céu
aí eu ouvirei do céu, aí eu ouvirei do céu e vou mandar fogo. Conversando com Deus. Quando você conversa com Deus, Deus vai te responder. Falei com o Alencar, não sei se eu vou, porque a empresa de ônibus pode cancelar a viagem, porque algumas estradas que vai para Minas está tudo sendo alagada. Alencar, vamos fazer um negócio? Vamos amanhecer de jejum amanhã. Ele falou, estou indo para o monte. Eu falei, amanhã eu estou de jejum, vamos pedir a Deus, porque nós já fez isso e deu certo. Porque existe que é tempestade que é demônio, existe tempestade que é Deus. É bíblico, você lê Bíblia. Existe tempestade, existe fogo que cai do céu, raio para matar os filhos de Jó, que é o diabo é que joga. Mas existe outros que é Deus é que está mandando. Vamos orar. Vem cá, vamos orar. Se não for a vontade de Deus, eu não vou não. Oramos, clamamos a Deus. Deus para a tempestade e veio o alerta de novo. Tempestade, começou a chover. Fui para dentro do banheiro, clamei a Deus. Clamamos. Deus tem misericórdia. Mas nós demos ordem. Eu dei ordem, porque Jesus, quando o lago da Galileia estava para engolir o barco, os discípulos era para fazer aquilo. Mar e vento, acalma-te. Foram acordar Jesus. Aleluia. Jesus foi, chamou a atenção. Homens de pouca fé. O que é isso na tradução? É vocês que tinham que orar. Vocês podem dar ordem. Aleluia, dá ordem. Aleluia, dá ordem. Tudo que pedires a Deus, sendo a vontade dele, vos será concedido. Nínive recebeu a palavra de destruição. Nínive recebeu a palavra que Deus ia pegar eles dentro de 40 dias. O que eles fez? Foram para a oração, foram para o jejum, confessaram os seus pecados e Deus mudou de ideia para a glória de Jesus. Oh, glória a Deus! Deus mudou de ideia, aleluia. E nós oramos e a chuva parou e deu para mim pegar a viagem para a glória de Deus. Você acredita nisso? Você acha que é só Elias que tem esse poder? Não, Elias foi homens com as mesmas paixões carnais como nós. Está entendendo? Você tem as mesmas paixões carnais que Elias tinha, mas é o nosso Deus é que manda. A oração de um justo pode muito os seus efeitos. Continua orando, continua clamando, continua jejuando. E Nicodemos foi procurar Jesus. Nicodemos foi ter uma conversa com Jesus. Por que dele de noite, não sei. Aleluia. Quem sabe Nicodemos esperou bem tarde. O povo de Israel recolhia cedo. Quem sabe ele esperou até tarde. Foi pelos cantos da parede. Não é assim? Quem tem vergonha de Jesus? Fulano não pode me ver que eu sou crente não. Nem Bíblia eu vou levar. Não é assim? Nem Bíblia eu vou levar. Tem no celular, tá bom demais. Está com vergonha? Ei, Nicodemos! Não sei se essa foi a razão, mas Nicodemos, você está com vergonha de Jesus? Você está com vergonha que alguém saiba que você é crente, Nicodemos? Nicodemos, você formou para quê, Nicodemos? Você tem o conhecimento da Bíblia para quê, Nicodemos? Você não nasceu de novo, não? Nicodemos, aquele que se envergonhar de mim na terra, Nicodemos, eu envergonharei ele naquele grande dia diante do meu Pai. Aleluia. Mas quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a vergonha sai. Aleluia. Cheia. Às vezes você não é cheio, você tem uma dose. Às vezes você não é cheio, você tem só meio litro. Porque o Espírito Santo simboliza óleo, simboliza azeite. Aleluia. Para a lamparina é bom ela cheia. Ela cheia do Espírito Santo. Chegou onde Jesus estava. O que chamou a atenção na vida de Nicodemos para ir até Jesus? Você acha que um homem com gabarito igual Nicodemos ia caçar com Jesus, rapaz? Um homem que só ficava andando na beira de rio. Um homem que só ficava andando com... Olha o tipo de gente que ele andava. Prostituta, convertida. Ele andava com pessoas que foram convertidas, cobravam imposto alto.
Ele andava com gente de má fama. E gente no gabarito de Nicodemos não andava não. Andava assim, ia visitar, não conversava. Era só os colarinhos. Mas ele teve que ir a Jesus. Irmãos, o nosso testemunho serve para nos aproximar. Ou seja, o nosso tipo de vida. Tem pessoas observando o nosso tipo de vida. Tem pessoa observando a nossa vida. Nós somos carta lida. Nós, principalmente nós que pregamos, irmão. São milhares de pessoas que vê a gente. Tem gente dentro do ônibus que conhece a gente, passando dentro do ônibus, e nós por lá de fora que conhece a gente. Então toma cuidado, porque através do testemunho de Jesus, fez com que Nicodemos fosse para até Jesus, para procurar a palavra dele. Imagina se Jesus tivesse dado mau testemunho, ele não ia procurar Jesus. Às vezes você está vivendo uma vida que está fazendo as pessoas distanciar de Deus. Às vezes você está vivendo uma vida no seu emprego que está fazendo as pessoas distanciar de Deus. Às vezes você está vivendo um tipo de vida na faculdade, fazendo com que as pessoas distanciem de Deus. Às vezes você está em qualquer lugar, vivendo um tipo de vida que as pessoas não enxergam você como servo de Deus. Aleluia. Mas a partir de hoje, Nicodemos, você vai ter um encontro com Deus, e você vai conhecer quem é Deus. Glória a Deus. Roncado bonito. Ah, irmão, gritar é errado. Como é que na frente da televisão vendo um jogo não é errado? Como é que na frente da televisão vendo um jogo não é errado? A pessoa vira salto para trás, para frente, derruba a cadeira, berra até roncar, fica até rouco. Aleluia. Como é que na presença de Deus é uma dificuldade terrível? Como é que na presença de Deus é uma dificuldade danada? Mas quando está lá o time indo para o lado, a pessoa levanta e grita, solta foguete. O porquê que na presença de Deus é desse jeito? Você não está sentindo Deus não, irmão? Você não está sentindo aprender Deus mais não? Aleluia! Pode bater palma e glorificar a Deus. Está entendendo como é que a palavra fala que as pessoas hoje estão glorificando mais a homem, mais a criatura do que a Deus? Romanos capítulo 1, versículo 18 a seguir. Honrando mais a criatura do que a Deus. Aleluia. Sente mais emoção quando vê um jogador, quando vê uma pessoa famosa, arrupia, chora. Eu vi a pessoa, sabe quem estava lá? É o fulano. Mas não sente a presença de Deus quando ouve a palavra dele. Aleluia. Nicodemos, Jesus quer mudar a sua vida. Nicodemos, Senhor Deus, ninguém pode fazer essas obras se Deus não for com ele. Ninguém. Jesus respondeu assim: Nicodemos, para ver o reino de Deus é necessário você nascer de novo. Tomou um choque. Pera aí, no entendimento deles é o quê? Para ser salvo e estar com Deus é necessário nascer de novo. Vamos supor, mas eu estudei, Jesus, eu tenho credencial, eu tenho meus diplomas na parede, como é que o senhor fala assim comigo? Mas você tem um conhecimento intelectual igual o diabo tem. O diabo ele acredita, mas ele não obedece. Ele treme da palavra de Deus, mas não obedece. Ele tem o conhecimento superficial, ou seja, intelectual. Mas você, Nicodemos, não nasceu de novo, Nicodemos. Você conhece as leis de Moisés, você conhece os profetas, você conhece as histórias, você conhece os salmos, Nicodemos. Você memorizou tudo. Você cita versículos, Nicodemos. Você fala bonito, Nicodemos. Você é muito gabaritado, Nicodemos. Você é respeitado, Nicodemos. Mas você tem que nascer de novo, Nicodemos. Pode glorificar a Deus. Aleluia. Eu fui fazer uma missão, uma obra missionária em Patinga.
Aí tinha um pastor lá, não gosto de falar isso, mas vou falar só o que aconteceu. Tinha um pastor lá que não acreditava nos dons espirituais, não. Aí nós foi uma turma de ônibus, nós não era bagunceiro. Aí de repente a irmã daquela congregação falou assim: ó, o pastor não acredita em dons espirituais, não. Eu falei: o problema é dele. Aí a igreja liberava a igreja para ir no monte, era muito abençoado ele só não acreditava. Sabe como é que ele ia no monte com a gente? Ele levava uma cadeira assim. Olha o pastor Carlos lá. Ele levava uma cadeira para o monte, ficava sentado, colocava um óculos de fundo de garrafa, ficava de olho em todo mundo. Um falava em língua, ele ficava olhando. O outro falava em profecia, ele ficava olhando. O outro dava um sapateado, ele ficava olhando. É assim que Nicodemos é zóio regalado, mas não nasceu de novo. É pastor de uma igreja, mas não nasceu de novo. Esse lado aqui está quente, ó. Glória a Deus. Vai pro lado de lá, Jesus. Pega essa pessoa, taca fogo nela. Sente a presença de Deus aí, meus irmãos. Você está glorificando a Deus, não é homem, não. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Nicodemos. Aleluia. Ô Nicodemos, tem que estudar, Nicodemos, tem que estudar, conhecer a palavra. Eu não reprovo você por isso, mas eu quero te dizer uma coisa: você tem que nascer de novo se quiser ver o meu reino, Nicodemos. Você sabe que Deus está comigo, Nicodemos. Você veio até mim porque sabe que Deus faz as obras através de mim, porque Deus está comigo, Nicodemos. E esses homens estudavam também, sabe o quê? As leis deles, eles ensinavam que a salvação era através da observância da lei. Por isso que tomou um choque. Nicodemos, para você ser salvo, você tem que nascer de novo. Aleluia. O que é nascer de novo, irmão? É viver uma vida diferente dessa do quebra-pau. É viver uma vida diferente dessa de ameaçar as pessoas. Não vem não, que você não conheceu quando era do mundo, hein? Você que não me conhecia, hein? Olha, eu vou rodar a baiana, hein? Que negócio de baiana é esse? Que palhaçada é essa? Negócio de rodar a baiana. Você nasceu de novo, rapaz. Aleluia! Você está fazendo o que com a sua mão? Hein? Você está fazendo o que com o seu olho? Para onde você está olhando, Nicodemos? Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 13 a 14, está escrito assim: porque se vivermos segundo a carne, nós vamos morrer. Se nós viver segundo a nossa carne, nós vamos morrer. Se nós viver como Nicodemos, Nicodemos não era vagabundo, não, era um doutor da lei. Mas se vivermos como pessoas do mundo, na nossa vida antiga, nós vamos morrer. Está escrito aqui, ó: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Olha o mais importante aqui, Nicodemos: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, Nicodemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui o mais importante aqui, ó: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Que isso? Por que antes a cachaça vinha e você falava, você bebia? Por que antes o desejo de fumar vinha, você fumava? Por que antes prostituição vinha, você ia? É porque você não tinha o Espírito Santo de Deus. Está entendendo agora o que é nascer de novo? Está entendendo agora o que é nascer de novo? É viver em novidade de vida. Aí Jesus vem e fala assim: quando
Todo espírito mal sai de dentro de um homem ou de uma mulher. Quando ele fala homem, é os dois. Ele anda por lugares secos, alaridos, sem água. Aleluia. E quando ele sai, o que Deus faz? Deus troca de espírito, irmão. O espírito que nos levava para discoteca saiu. Nos levava para mentira saiu. Nos levava para maconha saiu. Para matar saiu. Para dançar o reggae saiu. Entrou o Espírito Santo. Hoje o seu prazer está na lei de Jesus de Nazaré. Pode glorificar a Deus, meus irmãos. Como é isso? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser cheio do Espírito não é só gritar e não, faz parte. Ser cheio do Espírito, sabe o que é? Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês só. Eu vou pedir o Pai para que mandou de Consolador, para que fique no meu lugar. Vocês viram eu tomando tapa na cara? Eu dei tapa de volta? Não. Vocês viram que cuspiram na minha cara, eu cuspi de volta? Não. Vocês viram que, ainda que ele falou isso antes, mas só para um preenchimento de texto aqui, vocês viram eu sendo chamado de demônio? Ele dizia que eu expulso demônio com o poder de Beelzebu. Vão te chamar também, mas vocês não falam nada. Você viu que me chamaram de mentiroso? Fica quieto. Vocês viram que me ameaçava? Eu não ameacei. Fica quieto. Então quem eu vou pedir ao Pai vai tomar o meu lugar. Aleluia! Só que ele não vai andar de lado, não vai andar de banda, nem em cima. Vocês vão ser morada dele. Ele vai entrar dentro de vocês. Aleluia! E os mesmos sentimentos que eu tenho, eles vão colocar em vocês. Sentimento de amar, perdoar, mansidão. Essa é a pessoa que tem que nascer de novo. Aleluia, Jesus. Capítulo de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. O Espírito mortifica a carne? Mortifica. Vocês sabem que mortifica. Às vezes você está aqui, já saiu dessa linha, mas Deus está te chamando você de volta. O Espírito Santo é assim, irmão. Quando você humilha diante de Deus com jejum e oração, Ele começa a te apossar de você. O pecado vai ser acidente na sua vida. Você vai olhar para alguém que chama a atenção dos seus olhos, você vai sentir mal. Esse é o Espírito Santo. Você vai tirar o olho fora daquele homem musculoso, mulher. Você vai tirar os olhos fora daquela mulher musculosa, irmão. Você vai tirar os seus olhos, sabe por quê? Porque o seu prazer vai estar na lei do Senhor. E nessa lei você vai meditar de dia e de noite. O Espírito Santo passa a te controlar. Lembra que o Espírito Santo usava Sansão, descia sobre ele, e ele quebrava no pau os filisteus? Mas você não pode usar isso hoje, pegar pau e bater nos outros. É o sentido figurado que eu estou trazendo. Aqueles filisteus eu tenho como demônios. É quando você está cheio do Espírito Santo. Os demônios vêm para te levar para adultério. Os demônios vêm para te levar para o vício. Os demônios vêm para te tirar da igreja. Os demônios vêm para você trair sua mulher. Os demônios vêm para te arrancar. Não é você está cheio dele, você vai quebrar ele no pau. Você vai quebrar ele no pau. Porque aquele é o mesmo Espírito que está em nós aqui nesta noite. Espírito Santo, 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 queima essa pessoa. Espírito Santo, toca nessa pessoa. Espírito Santo, dá força a essa pessoa. Espírito Santo, levanta essa pessoa. Sansão quebrava tudo no pau. Não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nicodemos
Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos, se quiser ver o reino dos céus. Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, se quiser ver o reino dos céus. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você, irmão, controlar a sua vida, que você vai ser imitador de Cristo, você vai parar de dar escândalo, você vai ser uma nova criatura. As obras da carne, porque as obras da carne são bem manifestas. Quais são as obras da carne, irmão? As obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza. Não vou traduzir cada palavra não, que você conhece. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, obra da carne. Inimizades. Nicodemos, obra da carne é porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, crontonarias, come demais até passar mal, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os tais que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Nicodemos, Nicodemos, falta pouco para você ser um servo de Deus, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. E Nicodemos quebrou a cara, irmão. Por quê? No sentido assim, Deus fez isso para ele. Ele falou, mas como pode um homem velho de novo? Porque eles não acreditavam, e nós não acreditamos também em reencarnação. Mas a Bíblia diz, irmão, depois nós vemos a vida de Nicodemos no futuro. Nicodemos, meus irmãos, ele foi um homem que tentou defender Jesus diante do Sinédrio. Vocês têm que ouvir ele antes de julgar ele. Nicodemos recebeu a palavra, e quando você fala com Deus, então encontro com Deus, você nasce de novo, você nasce de novo, você nasce de novo. Coloca de pé para a glória de Deus. Bartimeu teve encontro com Deus e a vida dele mudou. O apóstolo Paulo teve encontro com Deus e a vida dele mudou. Todos que teve um encontro com Deus, a vida dele mudou. Aleluia, glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Louva a Deus bem alto. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, Ele não mandou, Ele mesmo veio. Veja essa luz, ela é Jesus, está no nosso meio. Ele não mandou. Liga nesta hora. É isso aí, vai, canta. Liga nesta hora. Pede pra Jesus agora. Vem cá, vem. Canta a Deus. Sente a glória de Deus. Uma bênção pra você. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. Mais alto. Ele mesmo veio. Você que quer nossas orações, vem cá pra frente. Você que quer que nós oramos por você, vem cá pra frente. Aleluia. Você que quer que nós oramos por você, vem cá pra frente. Veja essa luz, ela é Jesus, está em nosso meio.
Irmão, vou orar agora para Deus curar a enfermidade. Vem cá. Vem cá, se você não der testemunho hoje, você vai dar depois. Vamos orar para Deus curar as enfermidades em nome de Jesus. Quem conhece o meu passado aqui, eu costumava orar para as pessoas que estavam enfermas e Deus curar as pessoas. Você que tem enfermidade, aleluia, acredito que Deus pode te curar. Venha cá nessa hora em nome de Jesus, venha. Eu não vou demorar mais não. Não vou demorar mais. Aleluia, venha. Glória a Deus, quem sabe hoje é o dia do seu milagre. Quem sabe hoje é o dia do seu milagre. Aleluia. Eu vou começar a orar ali, já está dando 2 horas e 33 minutos. Olha lá. É isso mesmo? 2 horas já? Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos orar. Graças a Deus. Irmão, um dia de festa, o culto às vezes acaba mais tarde. Toda festa. Nós não podemos extrapolar. Amém? Põe a mão na sua cabeça. Aleluia. Vamos clamar para o Senhor repreender as obras de macumbaria, as obras de feitiçaria e magia negra. Quem sabe hoje é o dia de você ser tocado pelo Espírito Santo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, ó Deus poderoso e eterno, eu me humilho debaixo das tuas potentes mãos nesta noite, Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor Deus poderoso, esta pessoa que veio aqui hoje, meu Pai, ó Deus eterno, estamos clamando, ó Deus, para que o Senhor toque nos seus corpos, ó Pai celestial. Pode ser doença, Senhor, benigna, pode ser doença maligna, meu Deus. Deus, toca nesta hora, Senhor, manda fogo do Espírito Santo agora nesse corpo, e aonde houver doenças em forma de demônios, Senhor, ou demônios em forma de doenças, meu Deus, no coração dessa pessoa, meu Deus, na coluna dessa pessoa, ó Deus, nos olhos dessa pessoa, ó meu Pai, entra agora nessa inflamação, meu Deus, toca com fogo agora, meu Pai, nesses corpos, toca com fogo agora, meu Deus, ó Deus, se for obra de macumbaria que fizeram, se for obra de feitiçaria que fizeram, eu repreendo nesta noite em nome de Jesus. Demônios, vocês não aguentam fogo do Espírito Santo. Demônio, vocês não aguentam fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, esse corpo não é seu, doença. Esse corpo não é sua casa, doença. O sangue de Jesus tem poder. Legiões de demônio, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, nessa vida que está sofrendo, nessa vida que está enferma, nessa vida, Senhor, que está sofrendo com essa dor, que está sofrendo com esse coração, que está sofrendo, meu Deus, com essa cabeça. Às vezes essa pessoa, Senhor, recebeu um diagnóstico de que não vai mais viver, essa doença não vai sarar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu estou clamando o nome de Jesus Cristo. Demônios, olha o fogo de Deus que te queima. Enfermidades, olha o fogo de Deus que te queima. Sai desse corpo agora, o sangue de Jesus tem poder. Sai desse corpo agora. Vocês não podem resistir, demônios. Feitiçaria, despacho feito em qualquer lugar que pegou esse corpo, sai em retirada desse corpo agora, sai em retirada dessa vida agora. Você que quer dividir esse casamento, você que quer que essa pessoa suicida, você que quer que essa pessoa toma veneno, espírito imundo, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca nessa vida, meu Deus, toca, meu Deus poderoso. Nós repreendemos toda obra maligna, repreendemos toda obra de feitiçaria, toda obra maligna, meu Pai. Essa enfermidade que está nesse corpo, o sangue de Jesus tem poder. Cura essa pessoa que está aqui, Senhor, cura essa pessoa que está lá atrás. Eu ordeno toda doença pelo poder que é no nome de Jesus. Vocês não aguentam fogo do Espírito Santo, Satanás, vocês não aguentam fogo do Espírito Santo. Sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te ordeno, sai em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Irmão, pode voltar para o seu assento. Se você quiser testemunhar depois, você testemunha. Para a glória de Deus, eu vou embora amanhã. Graças a Deus, e que Deus possa abençoar os irmãos. Foi um prazer conhecer vocês. Amém? 22 horas é 9h30, né? Então parei 7 minutos a mais. Que Deus abençoe vocês. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou já sentindo saudade
de vocês. E eu não sei o que é que eu faço aqui. Estou tonto porque eu estou vendo tantas pessoas que eu conheci na antiguidade. Tonto de alegria. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa abençoar cada ministério que veio, amém, aqui. Que Deus continue te abençoando grandiosamente. A cada um de vocês, foi um prazer ter vocês conosco, amém? Amanhã, né, aos da igreja, amanhã, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Venham, está sendo uma bênção de Deus. Também o culto mais uma noite, amém? Vai ser uma bênção de Deus. Agradecer ao missionário Daniel, eu não conhecia, foi um prazer, amém? Que Deus possa continuar abençoando o teu ministério. E a cada um, amém, que veio aqui nesta noite, que Deus continue abençoando. Né, irmão Alexandre, bênção de Deus. Homem que é dente puro, bênção de Deus. Amém, irmãos? O pastor vai dar um aviso? Pode dar? Amém, irmãos, temos uma cantina aqui na igreja, né? Só entrar nessa porta aqui, a cantina ali atrás, né? Vou pedir aos irmãos, né, diácono Adriano, aos diáconos da igreja, se der para armar as mesas lá na área, lá de trás, as mesas e as cadeiras, amém? Ajuda lá, não dá não? Tá chovendo, né? Aleluias. Mas, irmãos, é apenas R$10, amém? É para ajudar na obra de Deus, amém? É um macarrão à bolonhesa, traduzindo, macarrão com carne moída, amém? Irmãos, está muito delicioso. Apenas R$10, amém? Você que queira, você sai daqui, vai para uma lanchonete, vai gastar mais de 20, 30, é só você pegar, é apenas R$10. Fica sobre seus pés, amém? Vamos orar a Deus, agradecer a Ele, amém, por este momento. Aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite queremos agradecer ao Senhor por esta palavra qual foi ministrada. Pai amado e Pai querido, por cada hino, ó Pai, que foi entoado de louvor e adoração ao Senhor. Quero pedir ao Senhor, continua abençoando o teu povo. Pai, que este final de semana continua, Pai, sendo um final de semana de bênção, de paz, de alegria sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Façam assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém.